Bom, nós estamos estudando Mateus capítulo 24. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá. Mateus capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. Relembrando algumas coisas para os irmãos, já caminhando para o final do capítulo 24. O assunto desse sermão, uma pregação de Jesus. Essa pregação de Jesus, ela acontece na semana da sua morte. Na sua última semana antes de morrer, ele pronuncia este sermão aqui de Mateus capítulo 24. O assunto de Mateus capítulo 24 e 25, porque este sermão ele vai terminar no capítulo 25, é o programa profético de Deus para Israel, até o retorno do rei e o estabelecimento do seu reino aqui na terra. Então todo esse capítulo e o capítulo 25 está falando como se dará o retorno do rei para a terra e o estabelecimento do seu reino aqui na terra, tá bom? Nós já vimos aqui e começamos a ver junto com Jesus o período da tribulação, a qual ele chama do princípio das dores. Vimos também depois, a partir do versículo 15, quando ele divide esse período de tribulação num período de 7 anos, citando a profecia de Daniel, capítulo 9, que nós também já vimos aqui, dando início assim, então, ao período da grande tribulação. Este período da grande tribulação começará quando o abominável da desolação, o anticristo, se manifestar, assumir ali, exigir para si a adoração como Deus, tentar dominar e governar o mundo. E nós vimos então algumas características desse período que Jesus chama de grande tribulação no versículo 21. Então esse período de tribulação é dividido em um período de 7 anos, 3 anos e meio de tribulação sobre toda a terra e 3 anos e meio de grande tribulação, quando o próprio anticristo irá perseguir aqueles que se converterem ao Senhor Jesus. 3 últimos anos e meio de muita tormenta, muito sofrimento aos discípulos de Cristo. E vimos na semana passada o final da grande tribulação com a volta triunfante de Cristo sobre a terra, dos versículos 29 a 31. Vimos que Jesus voltará e quando isso acontecer, distúrbios cósmicos acontecerão, o retorno dele será de modo glorioso, visível a toda a humanidade, e ele então, quando chegar, irá reunir os eleitos, todos os seus servos fiéis, tanto judeus como gentios, assim como nós, pessoas que não são judeus, mas que se converterem a ele no período da grande tribulação, da tribulação, e estiverem vivos, não forem mortos pelo anticristo. Todos aqueles que estiverem vivos e forem discípulos de Cristo, quando ele voltar, serão reunidos diante dele em Jerusalém para adorá-lo, para ouvi-lo, para entrarem com ele no seu reino. Nós vamos então hoje continuar aqui o sermão de Mateus capítulo 24. Eu não sei se nós vamos conseguir encerrar o capítulo 24, mas na continuação do sermão, depois que Jesus fala do seu retorno, ele vai agora proferir uma série de parábolas. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ele está preocupado aqui, está tentando ajudar os seus discípulos a serem encontrados de um modo adequado quando ele voltar. Você se lembra que quando ele proferiu esse sermão do capítulo 24, foi na sua primeira vinda. E na sua primeira vinda, a nação de Israel estava despreparada para recebê-lo. Não creram nele, o rejeitaram, o mataram. Alguns poucos judeus o seguiram, mas a nação como um todo o rejeitou. Ela estava desqualificada e despreparada para recebê-lo. Agora, então, terminando o sermão escatológico, Jesus ele vai apresentar uma série de ilustrações, mostrando a necessidade de estar preparado para a sua volta. Quando ele retornar, ele quer encontrar os seus discípulos preparados, aguardando a ele. Israel não estava aguardando o Messias quando ele veio da primeira vez. Jesus quer agora que o seu povo, que se converter durante a tribulação, esteja preparado para recebê-lo, para encontrá-lo quando ele vier. A implicação aqui do restante do capítulo 24 e início do capítulo 25 é que os seus discípulos não podem viver de modo despreparado. Grave essa palavra. Ele não quer que os seus discípulos sejam encontrados despreparados. Pelo contrário, ele quer que eles se preparem para a sua volta durante o período da tribulação. Então ele vai proferir aqui uma série de parábolas. Na verdade, são 5 parábolas. Parábolas do sermão escatológico.
5 parábolas por meio das quais o Senhor Jesus quer ilustrar a necessidade de estarmos prontos para o seu retorno se estivermos vivos no final da tribulação. Nós cremos que a igreja hoje não estará aqui, a igreja terá sido arrebatada, mas pessoas se converterão durante a tribulação e nós já ensinamos isso aqui em outras mensagens. Agora, estas pessoas que estiverem vivas durante a tribulação, estas parábolas são para elas. Aqui, irmãos, nós entramos numa parte meio tensa, um pouco difícil do texto, porque nós entendemos sim que estas parábolas todas que nós vamos estudar, elas não são para a igreja hoje. Elas são parábolas para o povo que se converter no futuro. Eu e você precisamos entender que existem porções na Bíblia que elas falam sobre o passado. Quando Moisés começou a escrever Gênesis, Êxodo, tudo aquilo já havia acontecido milênios antes. A Bíblia, ela narra fatos do passado, que tem lições importantes para o povo que está vivo e lendo aquilo no presente. E a Bíblia também narra fatos do futuro, coisas para as pessoas do futuro, mas que também tem lições para nós hoje. Então, é um pouco tenso essa parte, um pouco complicado, não diria tenso, mas complicado, porque essa parte do texto ele está falando para um povo futurístico, um povo que estará vivo no período da tribulação, não é para nós hoje. Mas temos lições para nós e queremos tirar lições dessas parábolas, 5 parábolas. A primeira delas, a parábola da figueira, que fala sobre estar atento, sobre estar com os olhos abertos, saber que isso é real, que tudo isso é verdadeiro. A parábola do pai zeloso, alguns chamam da parábola do ladrão, né? Mas o foco aqui é na atitude do pai, não do ladrão. Então, a parábola do pai zeloso, né? Sobre estar preparado. A parábola do mordomo, sobre ser sábio e fiel. E aí as 2 últimas parábolas, que já estão no capítulo 25 de Mateus, que é a parábola das 10 virgens, sobre a prontidão, e a parábola dos talentos, sobre ser fiel na administração dos recursos enquanto estamos vivos. O Senhor Jesus nos dá recursos para servirmos a Ele aqui. Como temos administrado tudo isso? Um dia prestaremos conta a Ele e as pessoas que viverem no período da tribulação também prestarão. Então, por meio destas 5 parábolas, o Senhor Jesus quer chamar a atenção dos seus discípulos para que eles estejam preparados para o seu retorno. Para que eles não aconteçam com eles assim como aconteceu com Israel, que foi pego desprevenido, não estava preparado, não queria saber dele, o rejeitou, o negou. Ele não quer que essa atitude seja encontrada nos seus servos quando ele voltar. Então, eu quero ver com vocês a primeira destas parábolas, que é a parábola da figueira. Não sei quantas nós vamos conseguir ver hoje, mas eu quero começar vendo com vocês a parábola da figueira. Quero convidar você a olhar comigo, então, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32 até o versículo 42. A parábola é pequenininha aqui no texto bíblico, mas a explicação de Jesus em cima dela é muito grande. Versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo. Às portas, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir ao Senhor a Tua graça, misericórdia, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos tirar lições dela para nós hoje, para que possamos compreender a Tua vontade, os Teus desígnios para o Teu povo. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada um dos meus irmãos que estão assistindo esta aula, que o Senhor abençoe a cada um, que
Que o Senhor encha, Senhor, o lar de cada um com a Tua presença, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A parábola da figueira, então, é a primeira das 5 parábolas. E ela está falando sobre a importância de estar atento. Versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando as folhas começam a brotar nos ramos, isso significa que o verão está próximo. Ele mesmo explica isso aqui para nós. Quando você vê uma árvore seca e começa a brotar as primeiras folhas, a estação quente do judeu, o verão, está se aproximando. Alguns vão dizer assim, é a primavera. Os judeus dividiam as estações do ano em 2. Eu já ensinei isso para os irmãos também. Em verão e inverno. Ou era a estação quente do verão, ou a estação fria do inverno. E elas começavam de diferentes maneiras, na verdade igual começam hoje. Aquilo que nós dividimos em 4 estações, eles dividiam em 2 estações, de modo comum de falar, do seu modo comum de falar. Então Jesus está dizendo, quando vocês começam a ver as folhas brotando nas árvores, na figueira, na árvore do figo, então vocês sabem que o verão está se aproximando. A cada nova estação, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, Deus anuncia antecipadamente que uma nova estação está chegando. O verão não vem com tudo de uma vez. Ele começa devagarzinho. Quando você começa a ver as flores brotando, você sabe, daqui a alguns meses o calor vai estar intenso. O verão vai chegar no seu auge. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte. Deus anuncia antecipadamente algumas coisas. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em prenunciar alguns eventos, como as mudanças climáticas. E ele vai falar no versículo 33. Assim também, quando vocês virem todas estas coisas, que coisas? Tudo aquilo que nós vimos nas aulas anteriores, do versículo 4 até o versículo 31. Quando vocês virem os sinais, quando vocês virem o abominável da desolação, quando vocês virem a perseguição aos que se converterem, quando vocês virem os 144 mil judeus pregando, quando vocês virem a perseguição do anticristo contra os cristãos, quando vocês virem o sol, a lua se encurvando, se escurecendo, quando vocês virem as estrelas do céu se apagando, quando vocês virem o brilho surgindo no céu, quando vocês virem todos estes sinais, os sinais da sua vinda, que se mostrarão no período da tribulação, quando vocês virem todos estes sinais, saibam que o Filho está às portas, saibam que a manifestação do Filho está próxima, é chegada, já está às vias. Então o que ele está dizendo aqui basicamente é que, versículo 33 mais uma vez, assim também quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então todos os sinais da tribulação apontam não para o fim trágico da humanidade, mas apontam para o retorno glorioso do Filho, para o retorno glorioso de Cristo. O próximo evento escatológico para nós, irmãos, ele não apresenta nenhum sinal. O próximo evento escatológico é o arrebatamento. É nisso que nós cremos. Mais uma vez, está aí na tela para você. Nós entendemos que hoje nós vivemos na era da igreja. E a Bíblia diz que o próximo evento escatológico não tem sinal. Não apresenta uma manifestação, vai acontecer isso antes do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. Mas o retorno de Cristo, que é esse grande círculo aí na tua tela, o retorno de Cristo, ele dá muitos sinais. Ele apresenta vários sinais. Todos os sinais da ira de Deus, da manifestação da ira de Deus, que Apocalipse chama aí dos sinais do selo, das trombetas e das taças, e a manifestação do anticristo, apontam para o retorno iminente de Jesus no final da tribulação. Então o que Jesus está querendo ensinar para nós aqui é uma lição muito importante. E a primeira lição desta parábola da figueira, antes de continuarmos estudando ela, é o seguinte: sempre que observamos as mudanças das estações, nós podemos nos lembrar que certamente o Senhor virá. Se existe algo importante aí nas mudanças climáticas que nós encontramos todos os dias, é que elas servem também como uma ilustração, assim como o pão e o vinho da ceia servem de ilustração, para que eu e você possamos nos lembrar que Jesus teve o seu corpo machucado, o seu sangue derramado. Jesus está usando aqui a ideia da figueira para nos lembrar todas as vezes que nós vemos uma mudança de estação do ano, todas as vezes que nós vemos um novo começar de estação, nós sabemos que Deus está anunciando antecipadamente a chegada de uma nova estação. Usem isso
para que vocês se lembrem constantemente, eu voltarei. Todas as vezes que nós vemos uma folha caindo do céu, das árvores, todas as vezes que nós vemos o inverno chegando, nós sabemos uma nova estação do ano está chegando. Deus está antecipadamente anunciando um novo ciclo na terra. Todas as vezes que nós vemos as folhas começando a brotar nas árvores, nós podemos lembrar, um novo ciclo está começando. Nós podemos nos lembrar também que tão certo quanto as estações do ano acontecem, do mesmo modo o Senhor Jesus voltará. Essa é a grande ideia, essa é a grande ilustração que ele quer trazer com a parábola da figueira. Tão certo quanto as estações do ano chegam, o Senhor Jesus voltará. E é isso que ele vai dizer agora no versículo 34. Ele diz assim, eu lhes asseguro, isso vai acontecer, eu voltarei, eu virei, tudo isso vai acontecer. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A primeira garantia da volta de Jesus são os sinais da tribulação. A primeira garantia da volta de Jesus são os sinais da tribulação. A segunda garantia que ele está dando aqui é a sua própria palavra. Ele está dizendo, creiam em mim, eu vou fazer, eu vou voltar, tudo isso vai acontecer. A segunda garantia da sua volta é a sua própria palavra. Nós vivemos num mundo hoje, irmãos, que as pessoas acreditam que uma nova era está chegando. Se você colocar aí, nova era, no seu computador, você vai ver um monte de ideias, um monte inclusive de artigos científicos tentando provar que a humanidade está entrando numa nova era. Com a mudança de século, do século XX para o século XXI, muitas pessoas inclusive disseram que nós estávamos entrando dentro da astrologia no novo plano astral, onde a humanidade tende a crescer, a evoluir e a chegar no seu auge. E é isso que a gente vê hoje na televisão, não é? Não, não é. Mas as pessoas, elas tendem a se auto-cegar. Na verdade, a Bíblia diz isso, que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas, para que elas pensem que a humanidade está evoluindo, quando na verdade a humanidade só está regredindo. A humanidade não está crescendo, a humanidade não está chegando no seu auge. Falar de liberação da pedofilia não é ir para algo além, é retroceder. Falar de liberação de aborto, isso não é ir além, isso é retroceder, isso é assassinato, segundo a Bíblia. Então, apesar da humanidade pensar que o homem está caminhando para uma era de união e harmonia, quando a religião não existir mais e parar de alugar as pessoas, e somente a vontade humana der vazão a si mesma, porque essa é a nova era, quando a inteligência humana e a vontade humana forem libertas de tudo que as oprime, entenda-se a religião, que é a droga do povo, mas é quando as pessoas acharem que estão vivendo assim, Jesus está dizendo, nada disso vai acontecer. Vocês não estão evoluindo, vocês estão regredindo. E Jesus diz, o fim da humanidade não vai ser numa evolução bela e linda, de paz e harmonia. Não vai ser assim o fim da humanidade. O fim da humanidade vai ser do jeito que eu estou dizendo, eu, Jesus, estou dizendo. Vai ser por meio da tribulação. Eu vou julgar vocês, eu vou trazer juízo para vocês, eu vou punir vocês e eu vou reinar sobre vocês. Jesus, desde o início do seu ministério, disse que as palavras de Deus, elas não passariam. É interessante porque em Mateus capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. É interessante porque ele diz aqui, basicamente, que tudo que Moisés escreveu sobre o passado é garantido, é real, e é válido para todo o sempre, e vai se cumprir tudo que ele falou sobre o passado. Mas agora, quando a gente olha aqui para o versículo 34 e 35, ele está dizendo que tudo que ele disse sobre o futuro tem o mesmo peso que o que Moisés disse sobre o passado, e tudo que ele disse sobre o futuro certamente vai acontecer. Certamente vai acontecer. Tudo que nós lemos até aqui, sobre a tribulação, a grande tribulação, tudo que nós vimos em Apocalipse, que ele vai revelar depois para João, mas que ainda é palavra de Jesus, tudo aquilo vai acontecer, gostemos ou não, acreditemos ou não, vai acontecer porque ele garante,
E a palavra dele tem mais peso do que qualquer outra coisa no universo. Porque um dia, este universo aqui vai passar. Novo céu e nova terra vão surgir. Mas a palavra de Jesus, ela permanece para sempre. O mesmo valor que ela tem sobre as verdades do passado, ela carrega sobre as verdades do futuro. Sabe uma coisa que eu tenho muita dificuldade com a escatologia? Muitos cristãos, eles acreditam em tudo que aconteceu no passado. Tudo que aconteceu no passado, dilúvio, a nuvem de fogo, eles acreditam em tudo isso. Aí quando a gente fala sobre o futuro, eles acham que é loucura. Eles acham que é história de filme. Eles acham que, isso aí por favor, você acha que Deus vai fazer tudo isso que está falando em Apocalipse? Peraí, ele já fez coisa muito maior no passado. Ele já fez coisa muito pior no passado. Por que sobre o futuro eu não acredito? Isso é ceticismo. Esse tipo de ceticismo a gente não pode encontrar nos estudiosos das Escrituras. Se Deus fez coisas milagrosas no passado e incríveis, por que Ele não vai fazer no futuro? Eu não determino a palavra de Deus. Assim como o que aconteceu no passado, Jesus disse que foi verdade, e é verdade, e sempre será verdade. O que Ele está garantindo sobre o futuro, Ele diz que é verdade, será verdade e sempre será verdade. Vai acontecer. Uma segunda lição da parábola da figueira para nós, então, é essa. Jesus garante que tudo o que Ele disse acontecerá. Tudo o que Ele disse. Não aquilo que eu acho que é lógico. Tudo o que Ele disse. Até as coisas incríveis que eu não consigo entender direito. Tudo isso acontecerá. Porque a palavra dEle é verdadeira, é eterna. Essa mensagem, então, irmãos, é a mensagem que vai ser pregada nos dias da tribulação. Isso que eu estou lendo com os irmãos, Mateus capítulo 24, isso aqui vai ser a principal mensagem dos dias da tribulação. A principal mensagem dos dias da tribulação é: Jesus é rei e Ele está voltando. O anticristo não é rei. Jesus está voltando para a terra. É isso que as pessoas vão dizer na tribulação. É isso que as pessoas vão aguardar na tribulação. Como que eu sei que Ele voltará? Estou sofrendo tanto, sofrendo como nunca sofri, sofrendo com desgraças naturais, sofrendo com perseguições demoníacas que a humanidade nunca viu, e nós vimos isso em aulas passadas, sofrendo nas mãos do anticristo, sofrendo como nunca sofreu. Essa é a promessa de Deus para a tribulação. A humanidade vai sofrer de um modo como nunca sofreu. Onde vai estar a esperança das pessoas? Tem que estar na volta de Jesus Cristo. Ele voltará. O seu sofrimento não é maior do que a palavra dele. Ele disse que no final da tribulação Ele voltaria. Vejam os sinais, creiam em sua palavra. Essa é a mensagem dos dias da tribulação. Esta será a mensagem nos dias da tribulação. Versículo 34, ele diz: esta geração não passará até que tudo isso se cumpra. Que geração é essa, irmãos? Não é a geração que estava ouvindo Jesus falar isso há 2000 anos atrás. A geração que ele está se referindo aqui é a geração que estiver viva nos dias da tribulação. É a geração do contexto. O contexto todo aqui está falando de um povo que vai estar vivendo nos dias da tribulação. E ele diz que aquela geração não vai passar. Não vai nascer uma nova geração. Ou seja, não vai demorar muito. Vai demorar só os 7 anos. E nós já vimos essa ideia do tempo, que vai ser abreviado. O tempo da tribulação é curto. O sofrimento vai ser intenso, como a humanidade nunca sentiu. Mas o tempo é abreviado. Não vai ter uma nova geração. Você não vai ficar tendo filhos durante a tribulação. Não vai dar tempo deles crescer, se desenvolverem, fazerem faculdade. Não vai existir isso. O período da tribulação vai ser um período curto, de 7 anos. O período da grande tribulação vai ser mais curto ainda, de 3 anos e meio. E Jesus está dizendo que esta geração não vai passar até que tudo aquilo se cumpra. Tudo que Ele disse vai se cumprir em uma geração. Todas as profecias que precisam ser cumpridas, elas vão ser cumpridas de modo rápido. No máximo em 3 anos e meio, elas vão se cumprir, todas elas, acerca da volta do Senhor Jesus. A geração que estiver viva nos dias da tribulação, esta geração não vai se dobrar em duas. Vai ser só para ela, e tudo aquilo vai acontecer em uma única geração. Versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. É interessante porque apesar dele garantir a volta de Cristo, apesar dele garantir o seu retorno, porque é o próprio Jesus que está falando isso, apesar dele garantir o seu retorno, apesar dele já ter dito quando vai acontecer o seu retorno, a gente viu isso na semana passada, versículo 29, 30 e 31. Apesar dele já ter pronunciado quando vai acontecer o seu retorno, no final da grande tribulação, ele não diz o dia e a hora. Há um elemento surpresa aqui. E esse elemento surpresa é importante.
Esse elemento surpresa é importante, porque ele testa a nossa fé, ele testa a qualidade da fé daqueles que estiverem vivos naqueles dias. Por quê? Porque se ele dissesse, olha, eu voltarei no dia 25 de maio do ano tal. Se ele tivesse dito isso, as pessoas poderiam viver como elas bem entendessem, e quando estivesse chegando pertinho do dia, aí elas iam se arrepender e dizer, Senhor, o Senhor está voltando, eu sei que o Senhor volta amanhã, então Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz, me perdoe. Não, Senhor, eu quero que você esteja preparado todos os dias da tribulação. Eu quero que você esteja preparado, crente do século 21, todos os dias da sua vinda. Eu quero que você viva ao meu lado todos os dias, não no dia que você sabe que eu vou voltar. Não é assim com você? Não é assim comigo? Quando a gente é criança, eu lembro, quando eu era criança, e às vezes eu ficava à tarde sozinho em casa, ou eu ficava com a minha irmã, cuidando ali, esperando a minha mãe e o meu pai chegarem do trabalho. E aí eu me lembro que a gente deixava tudo bem bagunçado. E quando estava chegando a hora deles voltarem para casa, o que a gente fazia? Aí a gente corria arrumar, corria fazer tarefa, para aí, a hora que a minha mãe abrisse a porta, ela visse a gente fazendo o quê? Tarefa. Nossa, como meus filhos são estudiosos. A gente é perito em querer enganar os outros. Você talvez fosse assim. Você, se você sabe que o seu patrão não vai lá no seu trabalho naquele dia, você vai trabalhar de qualquer jeito. É ou não é verdade? Talvez você seja um bom trabalhador, parabéns por isso, mas a maioria das pessoas não são assim. Mas se você sabe que o seu patrão vai chegar às 4, o que você vai fazer às 3h59? Ah, você vai parecer que você está trabalhando. Aí você vai arrumar tudo, você vai colocar o trabalho em ordem, você vai abrir computador, abrir planilha, fingir que você está a 1000 por hora. Para que quando ele chegar, ele te veja o quê? Trabalhando. O Senhor Jesus está tirando de nós essa possibilidade. Ele diz qual é o período que ele voltará. Ele voltará no final da grande tribulação, quando o anticristo armar o cerco ali no Armagedon, tentando matar de vez, destruir de vez Israel. Mas isso não vai durar um dia, isso vai ser uma campanha militar, que vai durar talvez meses. Ele não diz em qual dia ele voltará, ele diz que ele voltará, mas ele não diz qual dia ele voltará. Há o elemento surpresa. E aqui nós temos a resposta do versículo 3. Olha comigo, Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ele continua respondendo essa pergunta. Ele já mostrou vários sinais, ele já está falando o período, mas ele não fala quando, qual dia e qual hora, isso ele não fala. Porque ele quer que os seus discípulos estejam sempre preparados. Guarde essa palavra. Na sua primeira vinda, Israel estava despreparada, o rejeitou. No seu retorno, ele quer que a nação de Israel e todos os judeus convertidos e todos os gentios convertidos, de todo o mundo convertido a ele, durante o período da grande tribulação, ele quer que estes estejam constantemente preparados para o seu retorno. Tem um dia e uma hora, mas somente o Pai sabe. Somente o Pai sabe. E aqui, meus irmãos, talvez você esteja se perguntando, poxa, mas Jesus não é Deus? Só o Pai sabe? Eu não sei responder, ele está falando que só o Pai sabe. Tem limites para nós aqui na Bíblia. Ele está dizendo que apesar dele ser Deus, há coisas dentro da Trindade que é particular de cada um. Mas os três não é Deus igual? Mas os três possuem a sua particularidade. Nós dividimos aí o estudo da Trindade em algumas partes. E nós conseguimos entender que não entendemos nada. Nós conseguimos entender que não entendemos tudo, por assim dizer. Entendemos algumas coisas da Trindade que eles revelaram a nós. Mas há mistérios na Trindade que não competem a nós entendermos. O Senhor Jesus, onisciente, disse que somente o Pai sabe o dia e a hora em que Ele voltará. Mas Ele não sabe todas as coisas? Sabe. Mas Ele está dizendo que isso Ele designou e o Pai designou somente para si. Há mistérios na Trindade e isso é bom para nós. Isso é importante para nós. Porque a gente lembra que Deus não é uma caixinha que a gente consegue manipular e descobrir tudo e entender tudo. Deus não é assim. Deus é muito maior do que a nossa compreensão humana. E há, então, na Trindade, particularidades. E Jesus está dizendo que na Trindade, somente o Pai sabe o dia e a hora em que Ele deverá voltar. Ele vai continuar então e vai dizer que vai ser, no versículo 37, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas aqui o foco dele no versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim também será
na vinda do Filho do Homem, o foco dele aqui não é na corrupção moral das pessoas. Você precisa se lembrar que Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai dizer que nos dias de Noé, todas as inclinações do homem, os pensamentos e o coração do homem estavam voltados sempre e somente para fazer o que era mal. Sempre e somente para fazer o que era mal. Essa é a expressão que aparece em Gênesis 6:5. Mas aqui ele não está focando tanto na corrupção, ele está focando no despreparo. Se não, veja o versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou embora e matou a todos. Então, o foco aqui é no despreparo deles nos dias em que Noé entrou na arca. Noé pregou para eles, pregou verbalmente para eles, e pregou visivelmente por meio da construção de um grande barco. Noé estava pregando durante décadas para eles, para todo o seu mundo antigo, mas eles não deram ouvidos. É disso que Jesus está falando. A sua volta será como nos dias de Noé. As pessoas estarão dentro da grande tribulação, ignorando o retorno de Jesus. Cada um por si, tentando sobreviver e agradar ao anticristo, e talvez até os cristãos, vivendo somente fugindo e com medo de ser encontrado, mas se esquecendo de que o Senhor Jesus voltará. Tamanho medo que eles estarão vivendo. Então, a ênfase aqui é no estilo de vida corriqueiro, vivendo o dia a dia como se nada fosse acontecer. Como eu disse para vocês, 2 Pedro diz para nós que não era um pregador. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, mediante a pregação verbal e mediante a construção da arca, Noé estava falando: Deus vai trazer castigo sobre o mundo, arrependam-se. Mediante aquilo que ele dizia e mediante o barco que ele construía durante décadas, ele estava pregando para as pessoas dizendo: Deus julgará vocês, arrependam-se. E as pessoas ignoraram a sua pregação. As pessoas não deram ouvidos à sua palavra. Eles não deram crédito ao que Noé dizia. Acharam que nada iria mudar. O mundo vai continuar como sempre foi. Tudo vai continuar sempre do mesmo jeito. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não há porvir, não há Deus, não há julgamento final. Não existe nada disso, não existe vida após a morte. Não precisamos nos preocupar com isso. No futuro, irmãos, nos dias da tribulação vai ser do mesmo jeito que foi nos dias do dilúvio. Olha o que o próprio Pedro vai dizer na continuação dos textos, capítulo 3, versículo 3, 2 Pedro. Antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Os homens do futuro também vão zombar da pregação dos cristãos convertidos, das 2 testemunhas em Jerusalém, dos 144 mil judeus. Os homens do período da tribulação também vão zombar que Jesus vai voltar. O que importa agora é o ditador mundial. Que mané Jesus voltando? Vamos matar esses trouxa. Que mané Senhor Jesus vindo reinar na terra? Para de bobagem. Vamos aceitar o anticristo, submetamos-nos às marcas da besta, submetamos-nos ao seu senhorio, submetamos-nos ao anticristo. Ignorem Jesus, Jesus nunca voltou, nem voltará. Deus não vai julgar o mundo, nada vai mudar. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Os homens do dia do dilúvio pensavam assim: que mané Deus vai vir julgar? Que dilúvio? O que é dilúvio? Nunca havia chovido, eles não entendiam o que Moisés falava. Que Deus vai julgar? No futuro as pessoas vão pensar: que mané Deus vai julgar? Mas Deus vai julgar o quê? Não existe Deus. Percebe a similaridade? A similaridade dos dias de Noé e a similaridade dos dias futurísticos são essas. As pessoas não creem que Deus existe, elas não creem que Deus as julgará. Assim como foram no passado, será no futuro. Mas sabe, irmãos, é assim no presente também hoje. As pessoas hoje continuam acreditando que Deus não existe, e se Ele existe, Ele não vai julgar ninguém. Porque Deus é amor, Ele não julga, Deus aceita tudo.
Elas se esquecem que Deus é amor, mas que Ele também é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Negam que Deus já julgou o mundo uma vez. As pessoas negam isso. As pessoas ignoram o dilúvio. As pessoas negam que Deus já julgou o mundo uma vez. Mas Ele julgou e Ele julgará novamente no futuro. Da primeira vez Ele julgou com água. Na próxima Ele julgará com fogo. Com fogo. Foi isso que João Batista disse acerca de Jesus, quando ele disse: vem depois de mim, alguém de qual não sou digno de desatar o nó da sua sandália, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo aqui não é coisa boa. Nessa parte da Bíblia não é coisa boa. O juízo de fogo que o Senhor Jesus vai trazer é um juízo de morte, de destruição, sobre todos aqueles que não se submetem e não se submeteram e não se submeterão a Ele. Assim como Deus destruiu o mundo com água, o Senhor Jesus, quando voltar, destruirá o mundo com fogo. Destruirá o mundo com fogo. Nós vimos isso semana passada. Ele virá com os seus anjos com chamas flamejantes. Ele virá com a espada na sua boca, destruindo todos os seus inimigos. Versículo 40 e 41. Assim como foi nos dias de Noé, acontecerá nos dias da vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Eu entendo aqui, irmãos, no versículo 40 e 41, que ele está falando sobre aquela reunião que vai acontecer no versículo 31. Olha o versículo 31 do capítulo 24. Ele, quando voltar, enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai recolher todos os seus eleitos, todos os judeus e todos os gentios convertidos a Ele durante a tribulação. Os anjos vão buscar as pessoas ao redor do mundo e vão levá-las à sua presença em Jerusalém. E os que não vierem à sua presença em Jerusalém, eles vão ser exterminados pelo fogo. Assim como aqueles que foram deixados fora da arca, aqueles que foram levados sobre a arca foram salvos, aqueles que foram deixados fora da arca foram levados e mortos pela água. Assim acontecerá quando os anjos do Senhor recolherem as pessoas e levarem elas à presença de Jesus. Aquelas que forem deixadas para trás serão mortas, serão exterminadas, serão destruídas no dia da vinda do Filho de Deus, deixados para a condenação eterna. Bom, esse texto aqui não tem nada a ver com a gente neste momento da história. Esse texto aqui é um texto futurístico. É um texto dos dias da tribulação. Agora, ele se aplica somente nos dias da tribulação? Existem lições para nós hoje? A resposta, irmãos, é que sim. Esse texto aqui ele é escatológico, ele é futurístico. Assim como o texto de Gênesis, de Êxodo, é um texto sobre o passado, o texto de Mateus 24, boa parte de Apocalipse, é um texto futurístico. Mas assim como Gênesis, Êxodo, Levítico tem lições para nós no presente, Mateus 24, Apocalipse, também tem lições para nós no presente. Então entenda, por gentileza, esse texto é um texto futurístico. Não se aplica a nós, mas ele tem lições para nós importantes hoje. Hoje nós também somos tentados a viver achando que nada vai mudar. Hoje nós também somos tentados a viver achando que o mundo vai ser sempre a mesma coisa. Hoje nós também somos tentados a viver pensando que os pecados que a gente comete não afetam o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós também somos tentados a pensar que Deus nunca nos julgará. Hoje nós também somos tentados a pensar que tudo vai dar sempre certo e que a gente nunca vai prestar conta daquilo que a gente faz em oculto, escondido. Nós somos tentados do mesmo modo. Uma lição para mim e para você, para os dias de hoje. Os discípulos de Jesus precisam se manter constantemente vigilantes, porque a rotina deste mundo tende a tirar o foco do reino de Deus. Os discípulos de Jesus precisam se manter constantemente vigilantes, porque a rotina deste mundo tende a tirar o nosso foco do reino de Deus. As práticas pecaminosas que nós cometemos hoje, a minha rotina e a sua rotina, por mais que não seja pecaminosa, o meu dia a dia sendo vivido sempre do mesmo modo, ignorando a palavra de Deus, ignorando a pessoa de Deus, ignorando a pessoa de Jesus Cristo, nos faz viver alienados, esquecidos, apagados do reino de Cristo, do seu retorno, do seu juízo, do seu julgamento, do seu reinado.
duas situações. A sua rotina. Se você se deixar tragar por ela, se você não parar diariamente para ler a palavra de Deus, para orar, para meditar nas Escrituras, você vai ser engolido pela sua rotina. É trabalho, casa, escola. Trabalho, casa, escola. Agora você está de quarentena. Ah, mudei minha rotina, mas você já criou uma rotina nova. É dormir, assistir série, acordar, ver jornal, dormir, assistir série, acordar e tem que comer no intervalo de cada uma dessas coisas. Se você não for alguém que busca a palavra de Deus, que busca ler as Escrituras, que busca pensar no reino de Deus, pensar na justiça de Deus. Lembra do que Jesus falou? Buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, acreditar que Deus vai julgar o mundo, acreditar que Deus está olhando para a sua vida, acreditar que Jesus Cristo voltará. Se você não viver focado nisso, este mundo vai cegar você, vai fazer com que você se esqueça da realidade espiritual, que você caia no erro. Se você continuar vivendo dia após dia nas suas práticas pecaminosas, que é o segundo ponto. O primeiro é a rotina, o segundo é o pecado. Se você continuar vivendo constantemente no seu pecadinho, achando que Deus nunca vai te julgar, que nunca praga nenhuma te alcançará, mal nenhum sobrevirá a ti. Deixa eu falar uma coisa para você. Praga nenhuma te alcançará, mal nenhum virá sobre ti. Isso aqui é a palavra do Antigo Testamento. Jesus falou que neste mundo nós teremos aflições. E Jesus falou também que tudo aquilo que eu fizer, Deus vai me julgar sim. Deus vai puxar a minha orelha sim, de todos os pecados que eu cometo. Então, apesar de Satanás não poder me tocar, apesar do maligno não poder me tocar, se eu viver em pecado e em ser vergonhice, Deus vai me tocar. E é muito pior Deus me tocar do que o diabo me tocar. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixem enganar. Isso aqui é para nós, isso aqui não é para o povo do futuro. Isso aqui é para a gente hoje. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. O tempo da colheita na sua vida vai chegar. O tempo da colheita na minha vida vai chegar. A Bíblia diz que aquele que semeia do Espírito colherá relacionamento com Deus, vida eterna. Mas aquele que vive semeando para a carne, para o seu pecado, esse vai colher corrupção, desgraça, destruição, sofrimento e dor. Você é relapso hoje, você é grosso hoje, você é falso hoje, você é mentiroso hoje, você é sem vergonha hoje, você é imoral hoje, você é ladrão hoje, você é corrupto hoje. Não pense você que você nunca vai ser julgado por Deus, você vai ser sim. Não pense você que nada vai acontecer, que sempre vai continuar assim. Ah, eu cometo esse pecado de imoralidade sexual desde a minha juventude e nada nunca aconteceu. Um dia vai acontecer. Um dia a hora da colheita vai chegar na sua vida. Um dia você vai ser colocado diante do Senhor Deus. E um dia você vai ter que prestar contas da sua vida para Ele. E eu não sei se você é salvo. É bem possível que você seja mandado para o inferno. É bem possível. Não pense você que você vai continuar tendo relação com a sua namorada e nada nunca vai acontecer. Pode passar décadas, você pode morrer, mas um dia a hora da colheita vai chegar na sua vida. Vai chegar. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Então se você semear coisas boas, se você semear fidelidade a Deus, obediência a Deus, você vai colher coisas boas. Mas se você semeia hoje, sem vergonhice, imoralidade, desgraça, tudo de ruim que você pode imaginar, mas nada nunca aconteceu, um dia vai acontecer. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Um dia a nossa hora vai chegar. A hora da gente estar diante do Senhor, prestando contas a Ele. Seja você crente que está me ouvindo, seja você um não crente. Todos nós um dia estaremos diante dEle e prestaremos conta das nossas vidas. A conclusão óbvia e lógica está no versículo 42. A conclusão da figueira. Versículo 42. Portanto, vigiem. Aqui ele está encerrando a parábola da figueira. Porque ele começa a parábola da figueira dizendo o quê? Abram os olhos e vejam. Quando as folhinhas começam a brotar, vocês sabem que um novo ciclo está para chegar. E ele diz aqui, terminando, dizendo como? Abram os olhos, vigiem. Abram os olhos. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. É normal, gente. É muito normal. É muito normal. Você abrir no jornal, o meteorologista dizer, vai chover hoje. E você sair de casa como? Com guarda-chuva preparado? Não, né? O meteorologista vai dizer, vai esfriar no fim da tarde. Você leva blusa? Não, se sua mãe não te obrigar, você não leva blusa, não é? Por quê? Porque muitas vezes, apesar das pessoas, dos meteorologistas anunciarem a chegada de um novo tempo, muitas vezes nós não acreditamos
nós nos achamos superiores, nós nos achamos suficientes e nós queremos buscar o nosso próprio caminho. É disso que o Senhor Jesus está falando. Abram os olhos, acreditem no que eu estou dizendo. Eu voltarei, eu virei. Como você será encontrado na minha vinda? Ele está falando isso no período da tribulação. Mas nós também estamos à iminência de nos encontrar com Ele, por meio do arrebatamento. Não sabemos quando seremos levados à sua presença. Não sabemos quando seremos arrebatados. A qualquer momento nós podemos ir até Ele. Na segunda vinda Ele virá. Mas no arrebatamento nós seremos levados às nuvens, à sua presença. E isso também vai acontecer sem aviso prévio. Não sabemos o dia e a hora em que seremos levados à sua presença. Precisamos estar vigilantes. Precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos crer que o Senhor Jesus voltará. Precisamos crer que o Senhor Jesus voltará. Tem ainda outras parábolas. Parábola do pai zeloso, a parábola do mordomo. Eu vou parar por aqui hoje. Na semana que vem a gente continua vendo mais algumas destas parábolas. Na semana que vem nós veremos mais algumas destas parábolas. Eu quero orar com você, pedindo que Deus me ajude, que Deus te ajude a sermos pessoas vigilantes. Pessoas que não dão descrédito à palavra de Deus. Pelo contrário, que possamos ser pessoas que dão crédito ao Senhor, que dão crédito à sua palavra, que acreditam que o Senhor Jesus voltará. Ele já deixou isso estampado para nós, na natureza. Toda mudança de estação, nós sabemos que o Senhor está prenunciando a chegada de um novo tempo. Elas devem servir de lembrança para nós, de que um novo tempo virá sobre a humanidade. Que um dia esse mundo de trevas vai chegar no fundo do poço, mas que quando isso acontecer, no período da tribulação, um novo tempo estará chegando também. Um tempo onde o rei estará voltando para reinar sobre a terra. Jesus voltará. E porque Ele vive, nós podemos viver seguros de que com Ele não sofreremos mal algum. Nós, eu e você, precisamos nos lembrar que apesar de Mateus 24 ser um texto futurístico para as pessoas que viverem nos dias da tribulação, elas não sabem quando Ele voltará, mas elas precisarão continuar acreditando que Ele virá. Eu e você hoje não sabemos quando seremos levados à presença do Senhor Jesus. Não sabemos quando seremos arrebatados, mas precisamos continuar vivendo, acreditando em Sua palavra, acreditando que Ele virá nos buscar, que nos levará à Sua presença e que prestaremos conta das nossas vidas diante dEle. Um dia todo o mal deste mundo será julgado, mas um dia todo o mal da tua vida vai ser julgado também. E todo o bem da tua vida vai ser julgado também. Mas isso a gente vai ver semana que vem, na próxima parábola, que fala justamente sobre isso. Jesus quer que a gente acredite que Ele voltará. Jesus quer que a gente não perca a fé nisso. Jesus quer que a gente mantenha os nossos olhos abertos, acreditando que um dia Ele virá para reinar sobre este mundo. É isso que Ele espera de nós. Mas como nós devemos esperá-lo? Como estar preparado para a sua vinda? É isso que a gente vai ver na próxima parábola e nas próximas parábolas. Ele vai nos ensinar como devemos ser encontrados no dia da sua volta, no dia do seu retorno. Eu quero orar por mim e por você, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, a acreditar na sua palavra e a viver de acordo com a sua palavra. Jesus Cristo vive e Ele voltará. Ele voltará. Se você acredita nisso, se você vive por isso, se você vive pela fé no Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e em breve virá nos buscar e voltará para reinar sobre esse planeta. Se você crê no Filho de Deus, eu quero orar por você. Se você ainda não crê, eu também quero orar por você, pedindo que Deus te ajude a se arrepender dos seus maus caminhos, a buscar Jesus, o Rei Salvador, e a viver com Ele, para Ele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos revela coisas preciosas acerca da nossa vida, acerca do futuro. Nós te agradecemos, Deus, porque apesar de nós, o Senhor tem paciência, nos busca, nos salva, nos redime e nos transforma. Nós te agradecemos, Deus, porque Jesus não mente. A palavra dele é verdadeira e nós podemos acreditar nela. Tão certo quanto o Senhor já julgou o mundo um dia no passado, sabemos que o Senhor julgará o mundo um dia no futuro e julgará as nossas vidas um dia também. Queremos pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a estarmos sempre vigilantes, alertas, acreditando, crendo que o Senhor Jesus voltará. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude
para que, se de fato não venhamos a participar da tribulação, antes venhamos a ser arrebatados, que do mesmo modo possamos viver de modo vigilantes, crendo que em breve seremos levados daqui, seremos levados à presença de Cristo, e importa que cheguemos à sua presença de modo honroso, de modo respeitável, de modo que glorifique o seu santo nome. Abençoe então a tua igreja, Deus. Nos ajude a todos os dias estarmos vivendo de modo preparados, alertas, crendo que Jesus voltará. Não nos deixando levar pelas mesmices do dia a dia, não nos deixando engolir pela nossa rotina, mas que no meio da rotina deste mundo, possamos sempre encontrar esperança no fato de que somos peregrinos e forasteiros aqui, que o nosso destino é estar para sempre com Cristo, que um dia isso acontecerá. Abençoe o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém.